Bom dia. É um prazer, é uma alegria estarmos juntos mais um domingo para compartilhar a palavra de Deus. Compartilhar de uma forma bastante livre aqui. Eu não vou me incomodar muito com algumas regras que a gente aprende no seminário. São tão cheios de regras, às vezes para evitar que o pregador, como é que é a expressão que usa muito? Pague mico, né? Eu espero não pagar nenhum mico, mas por ser um momento em que há uma expectativa no nosso coração, em que Deus realmente fale, e onde o seu Espírito faça ouvir a sua voz, a sua igreja nesta manhã, é um momento de temor, é um momento de alegria, e é um momento de expectativa também, porque nós cremos que quando Deus fala, Ele sempre fala com um objetivo, e o seu objetivo é de promover, às vezes, exortação, às vezes, consolação, e às vezes, edificação, e às vezes os três vêm juntos. Que Deus, então, fale conosco. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 3. Um texto muito conhecido. Nós vamos ler somente 10 versículos nessa introdução, e que eu quero trazer a ênfase em alguns pontos aqui. Bom, a minha versão é Almeida século 21, Antônio, se puder colocar aí, para acompanhar. Diz assim então a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nosso Deus, Deus de toda graça e toda bondade, Deus soberano, Deus poderoso, mas Deus gracioso,
que busca o homem quando este está perdido. Nós te bendizemos nesta manhã. Nós rogamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Contemple, Senhor, a nossa finitude, a nossa incapacidade de, por nós mesmos, compreendermos as coisas espirituais. Te suplicamos, Senhor, para que o Espírito Santo, então, nesta manhã, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós contemplemos toda a beleza que há nesta palavra que foi lida. Abra nossos olhos, Senhor, para que nós contemplemos a Tua majestade no texto bíblico. Firma o nosso coração, Senhor, para que vejamos a Tua glória, a Tua presença entre nós. Nós possamos sair, Senhor, daqui edificados, que o Teu Espírito promova crescimento em nós, maturidade em nós, transformação em nós, aperfeiçoamento em nós, para a glória do Teu nome. Amém. Eu ouvi certa vez uma pessoa falando que talvez o capítulo 3 de Gênesis seja o texto mais deprimente de toda a Bíblia. Bom, eu acho estranho a palavra de Deus promover depressão em alguém. Mas assim, eu entendi, eu procurei fazer um exercício mental e entender o que a pessoa quis dizer. É porque aqui no capítulo 3 há uma narrativa que o autor ele vai descrever na mente de alguns a frustração do plano de Deus para a humanidade. Mas também eu me recuso a acreditar que qualquer plano de Deus possa ser frustrado. Do contrário, não seria Deus, seria um ídolo. Não seria soberano, seria um Deus limitado, como é o Deus limitado por algumas filosofias muito conhecidas hoje no meio cristão e nas academias. Mas quando eu olho para Gênesis capítulo 3, eu gosto de pensar como um capítulo que fala, além da queda do homem ser óbvio, está aqui descrito. É uma narrativa desafiadora para nós. Mas eu consigo ver, e eu espero que nós consigamos ver neste capítulo, nesse texto pequeno que nós lemos aqui, a graça abundante de Deus sobre a humanidade. Eu gosto de descrever Deus como aquele Deus diferente de todas as pseudo-divindades que existem por aí. Porque o Deus da Bíblia é o único Deus que sai em busca do pecador. É o único Deus que persegue o homem apaixonadamente para trazê-lo de volta para si. O homem que está perdido, quando ele é buscado por Deus, ele é achado. Mas também não queremos ignorar nesta manhã o triste fato de que esta narrativa, creio, escrita por Moisés, aqui, ela narra sim um momento muito doloroso para a humanidade. Dentro da teologia nós chamamos de a queda do homem, e a queda da humanidade. Ontem nós
comemoramos, ontem foi feriado nacional, 7 de setembro. Nosso calendário cívico, ele marca a independência do Brasil, dado lá em 1822. Segundo os historiadores, já apareceram alguns historiadores. Historiador tem, hoje a história, ela é problemática, né? Sempre cremos que Dom Pedro I, então imperador do Brasil, ele estava às margens do riacho Ipiranga. Lá pelas tantas, ele recebe notícias de um mensageiro vindo de Portugal, e aquele icônico grito independência ou morte, dado por Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, lá em São Paulo. Mas já apareceram historiadores para dizer que não foi bem assim. Eu não vou entrar nesta questão. Eu vou considerar que Dom Pedro I, dia 7 de setembro de 1822, estava às margens do riacho Ipiranga, e deu aquele brado que se tornou o signo, né? O símbolo da independência do Brasil. Independência ou morte. Eu vou considerar dessa forma, tá bom, irmãos? Apesar de não ser historiador, eu estudei história na escola. Vou ser ortodoxo neste ponto. Como eu vou ser ortodoxo na minha abordagem desta narrativa? Porque eu sei que algumas pessoas, quando leem este texto de Gênesis 3, começam a divagar nas interpretações, em esclarecimentos, em tratados teológicos, dizendo que a serpente não era bem serpente, que Adão e Eva não eram bem Adão e Eva, foram personagens mitológicos. A minha abordagem nesta manhã é que esses personagens descritos aqui em Gênesis capítulo 3 são personagens históricos. Ok? Então, Adão era Adão, Eva era Eva, e tinha de fato uma serpente lá naquele bendito jardim que conversou com a nossa mãe lá. Dessa conversa surge aí então uma situação na qual os homens, a humanidade, ela é envolvida, semelhante a que o Brasil expressava, quando era então colônia de Portugal, um sentimento por independência daquela nação europeia. E esse sentimento por independência, por liberdade, sempre, desde o início, sempre perseguiu, sempre passou a fazer parte do ser humano. O ser humano sempre clamou, sempre aspirou por liberdade. Mas essa aspiração por liberdade, por independência, por autonomia, ela surge a partir dessa narrativa de Gênesis capítulo 3. Quando a gente lê os primeiros 2 capítulos, a gente vai ler ali uma descrição de um Deus que se propõe ou se dispõe a moldar, a construir todo o universo, a partir da sua boa vontade, a partir do seu poder. À medida que Moisés vem descrevendo a criação do mundo, ele vai registrando que tudo que Deus fizera ali era bom. Então nós estamos lidando com um Deus que é bom, que é perfeito. Todavia, queridos, a partir do capítulo 4, a gente vai perceber ali a história dos dois filhos de Adão e Eva, os nossos pais, nossos antepassados, que a partir de Gênesis capítulo 4, a humanidade, ela irá de mal a pior. Mas o que aconteceu então para ela ir de mal a pior? Daí a importância de Gênesis capítulo 3.
É essencial entendermos este texto, porque é este texto que vai explicar o mundo e a sociedade como nós vemos hoje. A gente vai perceber no diálogo que é travado aqui entre a nossa mãe e uma serpente, que essa serpente, ela é a personificação do mal. Vale lembrar que no livro de Apocalipse, João, ele vai nomear esta serpente, dando-lhe o nome de diabo. A antiga serpente, que é o diabo, o difamador, e Satanás, o adversário de Deus e da igreja. Então, esta serpente aqui, ela é a personificação do mal absoluto. É justamente isso que Moisés quer descrever aqui. Por que que o mundo ficou desgringolado, como a gente o percebe hoje? Mas nesse bate-papo fatídico, neste diálogo entre a serpente e a nossa mãe, está descrito ali toda uma dinâmica. A gente vai perceber que eu vou tratar aqui então a serpente como Satanás, o adversário, e o difamador, sim. Ele começa uma abordagem de engano e não de negação. Essa primeira abordagem de Satanás aqui com Eva não é negar, é enganar aquela tolinha. A intenção dele é causar dúvidas, e este intento será bem sucedido. Esta serpente, esta personificação do mal, naquele diálogo, ela distorce deliberadamente todo o mandamento de Deus que Deus dera aos nossos pais. E a intenção, queridos, de toda esta dinâmica é acabar, na verdade, com todos os absolutos que Deus havia estabelecido, relativizando esses absolutos. Percebam, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse mesmo? A gente vai perceber Satanás aqui de uma forma muito polida, muito sagaz, manobra a Eva de tal maneira para que começasse ali então uma discussão teológica, sincera. Porém, esta serpente, ela subverte a obediência e distorce a perspectiva ao enfatizar ali com a nossa mãe a proibição de Deus. Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Que absurdo que este Deus amoroso está fazendo. Deus proibiu os nossos pais de não comerem os frutos. Ora, Deus proibiu de comer o fruto de uma árvore. Existia todo um jardim à disposição daqueles benditos. E ela vai distorcendo a verdade, e Eva ingenuamente vai caindo nisso. As acusações da serpente em relação a Deus são muito sutis. E a gente vai perceber que a dinâmica da serpente é a mesma hoje, ela não mudou. A mesma estratégia que ela usou com Eva, não sei quantos milhares de anos atrás, continua a mesma estratégia. A gente vai falar sobre isso aqui. Essa serpente, quando ela diz:
Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. Ela quer mostrar Deus um Deus castrador, um Deus restritivo. Se Ele é castrador, se Ele é restritivo, Ele não é amoroso. Comece a questionar esta bondade do Criador, Eva. E Eva ainda tenta, dialogar. Lendo um comentário de um erudito aí, Antigo Testamento, Bruce Waltke, ele diz que esta proibição da parte de Deus é uma proibição singular, porque confronta os humanos com a norma do Criador. Deus estabelece preceitos, Deus estabelece normas, então obedeçam a essas normas. É verdade. E ele vai dizer que a árvore é boa. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é boa. Porém, essa árvore pertence exclusivamente a Deus e mais ninguém. Ponto final. O pecado consiste, um conceito que Bruce Waltke dá aqui, é que o pecado consiste num alcance ilícito de incredulidade, uma afirmação da autonomia humana de conhecer a moralidade à parte de Deus. Quando aquela serpente, Satanás, desvia o olhar de Eva de todo o jardim para focar em uma árvore, e esta árvore era proibido dela comer daquele fruto, ele quer começar a sugerir a Eva que Deus, na verdade, está privando-a de um conhecimento mais absoluto, mais abrangente. Deus não quer que vocês também estabeleçam normas de moralidade, Ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Toda esta dinâmica da serpente começa a surtir efeito ali na cabeça, na mente de Eva. Só que, como diz Waltke, a criatura deve viver pela fé na palavra de Deus e não por uma autossuficiência professa de conhecimento. Autossuficiência nunca foi o plano original de Deus para os nossos pais ali no Éden. O plano de Deus era dependência absoluta dele. Dependência absoluta dele. E esta dinâmica da serpente ali, do adversário, do difamador contra Deus, começa a surtir efeito. No versículo 5, Bruce Waltke ainda diz que, só para nós aqui nos situarmos, porque eu acho que o ápice da tentação ali dos nossos pais começam a tomar forma bem definida a partir do versículo 4 e do versículo 5, quando a serpente diz à mulher: olha, ele disse que vocês morreriam, mas com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Bruce Waltke vai respaldar aqui uma tradução muito interessante para nós. Quando a Sociedade Bíblica traduziu vocês sereis como Deus, não está errada, não está errada, porque a palavra em hebraico aqui é uma palavra atribuída a Deus, o Deus da aliança. Mas aqui especificamente, Bruce Waltke ele vai dizer, por ser um plural computável, em cujo caso a tradução seria, prestem atenção, porque que
esta tentação começa a surtir efeito, começa a encher os olhos de Eva. Vocês serão como seres divinos, conhecedores do bem e do mal. Então, o último significado, que é esse, vocês serão como seres divinos, é mais provável, visto que depois de comerem o fruto proibido, o texto diz sem ambiguidade: se tornarão como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Em qualquer caso, a serpente faz com que Deus pareça estar restringindo-os da humanidade plena. Então Eva, ela toma esta decisão de dar prioridade aos seus instintos. Ela começa a assumir uma posição não mais de dependente, mas segundo a palavra da serpente, segundo a palavra de Satanás, segundo a palavra do diabo, a sua mente começa a acalentar a ideia, de fato, de autonomia. Irmãos, eu já falei aqui e vou repetir, para que isso fique bem marcado na nossa mente. A gente costuma, ao ler sobre a queda, a gente tem aquele conceito de pecado, de que o pecado foi uma desobediência dos nossos pais a uma ordem de Deus. Eles erraram o alvo quando eles não atingiram um alvo definido por Deus. Mas fica uma coisa muito vaga aí. Vamos expor então, na verdade, qual foi o grande pecado de Eva ali. O grande pecado da nossa mãe, e que deixou essa maldição como legado para a humanidade, foi ela acalentar a ideia de tornar-se uma deusa. E vou relembrá-los porque eu já falei aqui, mas é importante relembrar. Dentro de todo aquele panteão de deuses, divindades, ali no entorno da terra de Israel, é verdade que existia animosidade entre deuses, mas um Deus, você ser um Deus, significava que você desfrutaria de um status à parte da criação. Você não teria que necessariamente prestar contas a nenhum ser humano. Então aqui eu fico divagando quando a serpente sugere isso para nossa mãe. Olha, ele está restringindo vocês de um poder que ele não quer dividir contigo, Eva. Deixe de ser boba, menina. Se você comer daquele caqui, não era caqui, se você comer daquele fruto maravilhoso, você se torna independente de todas as ordens dadas pelo Criador, Elohim, ou Yahvé, que seja. Você se tornará como ele, uma deusa. Vocês estarão equiparados. Agora, o conhecimento e a capacidade de estabelecer padrões de certo e errado será seu, prerrogativa sua. Come, boba. Come e se torne uma deusa. E a tolinha vai e come o bendito do fruto. E os seus olhos se abrem então, e ela não fica sozinha na história, né? Ela leva também, mulher é uma maravilha, né? Ela leva também o marido. Que unidade! Eu vou para o buraco, miserável, não vou poder te mandar em você, mas você vai junto. Eu vou para o buraco, mas você vai junto. E dá também do fruto para o Adão. E o bobinho come. E quando os seus olhos se abrem, eles se abrem então para contemplar
todo um cenário funesto, um cenário de morte. Eles passam então a contemplar um cenário de escravidão. De alguma maneira, irmãos, o que aconteceu ali naquele momento? Eles passam a perceber que ao infringir a ordem de Deus, tudo aquilo que a serpente prometera era tudo mentira. E agora o que faremos? Estamos com medo do Criador. O Criador com quem nós tínhamos deleite, prazer, satisfação, alegria de na viração do dia nos encontrar com Ele, desfrutarmos da sua presença. Agora nós temos medo de nos achegarmos a Ele. Nos escondamos deste Deus. É isso que este brado silencioso, mas já envenenado, ao ser expresso por Eva ali no jardim, este brado por independência, por autonomia, vai gerar na verdade morte espiritual, vai gerar na verdade escravidão no seu ser. Se tornam escravos então, escravos de toda uma vontade agora corrompida, porque quando nossos pais foram criados por Deus, foram criados santos, foram criados perfeitos, com uma disposição amorosa para com Deus. Mas agora então, neste ímpeto por querer ser independentes de Deus, eles não se tornam independentes, eles não se tornam deuses, eles se tornam, na verdade, aí, escravos. E o que vai esperá-los à frente é a morte física, porque a morte espiritual já ocorrera. A relação ali, a comunhão prazerosa com o Criador, com o Senhor Deus. Senhor Deus é a expressão, Senhor ali vai apontar para um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que se dispõe a fazer aliança inquebrável com o homem. É essa expressão que Moisés vai usar aqui, quando fala Senhor Deus. Mas quando a gente fala essa expressão pecado, eu quero, os meus alunos aqui do IBV vão relembrar. Eu trouxe um conceito mais bem entretecido aqui sobre pecado na nossa aula de teologia sistemática. Pecado é errar o alvo, é infração da lei, é verdade. Mas o pecado, neste caso aqui, que está bem assim, aplicável aos nossos pais, o pecado é a falaciosa, prestem atenção nessas expressões, é a falaciosa e desprezível ambição do ser humano pela autonomia absoluta e a arrogante autodivinização. É falacioso porque não acontece de fato. O desejo por independência é mentira. O desejo por autonomia é mentira. Nós fomos criados, a nossa essência como seres humanos é sermos dependentes do Criador. Não tem como nos tornarmos autônomos, distantes deste Deus. Eu completei aqui que a caricata autonomia e autodivinização evidenciam, na verdade, uma dolorosa desumanização do ser. É caricato porque isto é feio. A autodivinização é feio. É um retrato mal elaborado que a serpente apresenta para nossa mãe, e ela cai nessa lábia mentirosa. O que acontece é que Eva, ela acaba se desumanizando.
Os nossos pais acabam se desumanizando, porque o que é a humanidade? É aquela criação, é aquele projeto de Deus, onde o ser humano, ele sinta prazer de achegar-se a Deus. Ser humano é aquele projeto de Deus onde aquele ser que é obra-prima da criação de Deus é formado à sua imagem e semelhança. Ele vai ter características do ser de Deus que os animais não têm. Não tem. Às vezes a gente brinca. Um dia desse eu vi um vídeo. Pô, pois é engraçado, né? E esperançoso para muita gente. Eu tenho um cachorro em casa, eu tenho um pitbull que o bicho é muito fofo. E às vezes eu até brinco. Poxa, Baruque, pô, até o nome do bicho é Baruque, abençoado. Baruque parece crente. Cachorro bom. Um dia desse eu vi um vídeo, filmaram um caramelo na igreja. Vocês sabem o que é caramelo? Caramelo é o cachorro famoso nas redes sociais, aquele cachorrinho fofo, amarelinho, implicante, que corre atrás de motos. Caramelo não estava correndo atrás de motos, Caramelo estava numa igreja, e os irmãos do louvor, um coral, estava cantando, louvando a Deus, e o Caramelo lá, puxa vida, que coisa, bizarro para uns, fofo para outros, esperançoso para muitos, de que o Caramelo realmente estava adorando a Deus. Irmãos, o Caramelo não adora a Deus. Essa disposição para adoração é só o ser humano que tem. E ela foi perdida no Éden. Ela foi perdida aqui em Gênesis 3, nesta narrativa. João Calvino, o reformador de Genebra, né, ele vai protestar sobre o que aconteceu a partir de Gênesis 3. Calvino vai dizer: pessoas que professam serem discípulos de Cristo têm falado sobre este assunto. Que assunto? O assunto que ele está tratando num dos seus comentários bíblicos é a independência de Deus. Eu não me lembro se foi no seu livro, no seu comentário sobre Gênesis, mas ele diz aqui, olha só, pessoas que professam serem discípulos de Cristo têm falado sobre este assunto de forma muito semelhante aos filósofos, como se a natureza humana ainda tivesse em sua integridade, quando latinos e gregos não se envergonhavam em usar um termo ainda mais presunçoso. E ele usa um termo aqui em grego, autexousias, como se o homem ainda tivesse poder total em si mesmo. Eu fui pesquisar num léxico grego, um léxico que não é do Novo Testamento, porque esta palavra não tem no Novo Testamento grego. Autexousias. O que é autexousias? Significa dono de si mesmo, livre, independente, autônomo. Um léxico filosófico que eu achei, eu tenho lá em casa. Calvino está reclamando. Os gregos usavam este termo, autexousias, para aplicá-lo ao homem, ao ser humano, como se o homem de fato fosse dono de si mesmo, como se de fato o homem fosse autônomo, como se de fato o homem fosse independente. Parece, queridos, que esse protesto de Calvino aí, ele não fez muito efeito, nem na cristandade, muito menos no mundo secular, porque
este pecado, este desejo por autonomia, este desejo por ser dono de si mesmo, que marcou os nossos pais lá no Éden, ele vai ao longo das eras marcar o ser humano como a sua marca distinguível, digamos assim. Hoje, como é que você conhece o homem? Não, o homem é aquilo que Protágoras, um filósofo grego, vai dizer: o homem, ele é a medida de todas as coisas, ele é a excelência de toda a criação. Todo o universo precisa orbitar em torno do homem. Ora, gente, é isso que de fato acontece? A primeira coisa que aconteceu com os nossos pais, quando eles perceberam que insultaram o Senhor, foi ter medo. E o medo os levou a qual atitude? Esconder-se de Deus. Esconder-se de Deus, porque aquele retrato de Deus que eles tinham, de um Deus amoroso, prazeroso com a sua criação, foi obscurecido pelo pecado. Deus já não é mais amoroso, mas ele é punitivo. O espírito da nossa época olha para além da razão e da guarida meios não racionais de conhecimento, dando às emoções e às intuições, os nossos instintos, um status privilegiado. Não foi essa a postura de Eva. Quando ele começa a ouvir a serpente, não foi essa a atitude dela, de ceder aos seus instintos, aos seus apetites, aos seus desejos. Não foi esse. Eu coloquei aqui espírito da época, é uma expressão cunhada pelos filósofos alemães. Quem gosta de filosofia aí vai ouvir o tal do Zeitgeist, o espírito da época. O que é o espírito da época? Quando vocês já me ouviram usar essa expressão aqui. O que é o espírito da época? É um conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período de tempo. Ou seja, o espírito da época é um conjunto de pensamentos, de modelos, que vão moldando a sociedade, vai moldando a sua forma de pensar, e o espírito da nossa época vai moldar um movimento. E eu achei muito interessante. Eu já tinha este livro ali, comprei na Amazon. Amazon, presta atenção, estou fazendo propaganda, tomara que chegue a vocês. Tornando-se Deus, o título do livro, Tornando-se Deus. Transhumanismo e a busca da imortalidade cibernética. David Herbert é o autor deste livro. Eu já tinha comprado este livro há um tempo, mas nunca tinha tido a curiosidade. Quando depois eu vi, parei para prestar atenção nesse título e abri ontem. Tornando-se Deus. Gente, eu estou falando de Gênesis capítulo 3, estou falando sobre autonomia, estou falando sobre independência. Pô, esse cara está falando coisas que não tem nada a ver. Gente, são temas que são tratados nas universidades. São temas que são construídos, existe uma construção bem arquitetada daquilo que a serpente falou lá não sei quantos mil anos para os nossos pais. Estão hoje colocando uma nova roupagem. David Herbert, ele escreve sobre Roy Wood Sillars. Quem é esse cara? É o pai de um movimento chamado humanismo. São duas palavras que são diferentes, humanismo e humanitarismo, tá? Humanitarismo é um sistema, é um movimento bom.
Humanitarismo, você vê, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras. Quero nem discutir sobre algumas denúncias sobre eles, mas é uma instituição humanitarista, ou seja, crentes e não crentes fazem parte dela. Elas olham para a humanidade sofredora e tentam intervir em amenizar o sofrimento, em fazer o bem. Isso é bom, isso é humanitarismo. A igreja precisa ser humanitarista. Mas o humanismo é um sistema ímpio, na verdade é uma religião. Roy Wood Sillars, esse cara morreu em 1973. Ele escreveu, eu coloquei aqui, que esse foi um dos pais de um movimento que não é nada novo. Este movimento chamado humanismo, ele na verdade nasce lá no Éden. Humanismo como conhecemos hoje, gente, isso é tratado nas universidades. Este livro e os livros de Sillars foram feitos com o apoio da Universidade de Berkeley, lá na Califórnia. Universidade de Washington deu todo apoio, propagou todo esse movimento. E outras grandes universidades americanas, para você ver a seriedade, eu não estou falando nada abstrato, existe todo um movimento para moldar a forma de pensar de uma sociedade distante de Deus. O que esse cara fala? O humanismo, uma religião desprovida, prestem atenção, por favor. O humanismo, uma religião desprovida de qualquer revelação, está baseada nesta resolução. 2 pontos. Que o homem caminhe com suas próprias pernas e confie em seus próprios poderes. O universo não é hostil. Ao contrário, é o cenário natural do nascimento e das realizações do homem. É algo dentro do que se deve trabalhar de maneira humana, bravamente, criativamente, gentilmente, sabiamente. Temos aí o homem e a religião alcançando a maioridade. Este é um texto, um parágrafo tirado do livro A Religião Alcançando a Maturidade, escrito dentro da Universidade de Berkeley. Doutores em alguma coisa, filosofia, sociologia, teologia. No caso aqui, esse cara não é um teólogo. E para fechar, o Manifesto Humanista do ano de 2000, um chamado para um novo humanismo planetário. Este é o capítulo final do documento. Só nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. E o melhor que podemos fazer é reunir nossa inteligência, coragem, compaixão para realizar nossas mais elevadas aspirações. Acreditamos que uma vida boa é possível para todas as pessoas da sociedade planetária do futuro. A vida pode ser significativa para aqueles que desejam assumir responsabilidades e empreender os esforços cooperativos necessários para cumprir suas promessas. Nós podemos e devemos criar um novo mundo do amanhã. Religião humanista. Nasceu lá no Éden. Eu estou falando de um movimento organizado aqui. É um movimento organizado. O primeiro documento que o movimento humanista redigiu foi lá pela década de 30. E de lá para cá eles vêm aperfeiçoando este documento. Em que sentido? Se distanciando de qualquer possibilidade de incluir Deus nos seus propósitos, nos seus projetos. Religião do homem.
autonomia, independência de Deus. Como é que nós podemos responder a isso? Porque conquanto o homem busca ser independente de Deus, Deus insiste em chamar o homem como ele chamou Adão. Adão, onde estás? Ele continua fazendo isso hoje. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus vivo e que age. O que nós devemos fazer? Qual é a nossa postura, então, frente a esta realidade que estamos vivenciando? De uma religião do homem, uma religião criada lá no Éden. Primeiro, fazer uma aplicação bem breve aqui. Como é que nós devemos responder a isso? Primeiro é reconhecer que a relação com Deus foi rompida. Foi rompida. E esta relação é rompida devido à rebelião contra o Criador, nos colocando debaixo do seu justo juízo. João capítulo 5, 39 e 40 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim. Jesus reclamando com seus contemporâneos: olhem para as Escrituras, elas dão a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim. Esse não quereis significa aqui uma rejeição deliberada. Eu olho para a vida como pretendida por Deus, mas eu não a quero. Eu tenho nojo disso. Eu rejeito isso. Se o homem insiste neste endurecimento, nesta resistência, não tem jeito, ele permanecerá morto, biologicamente vivo, mas espiritualmente morto, seus olhos vendados para toda a beleza da criação, a beleza mesma. Calvino vai dizer que toda a natureza, toda a criação é como um teatro da glória de Deus. Toda a criação há uma orquestra, há uma peça sendo encenada aí, onde Deus é o grande artista, mas o homem que não quiser ver isso, não quer ver isso, não quer enxergar, por uma atitude deliberada dele, resistente a este Deus, não resta mais nada senão a morte. Segundo, só um versículo que eu marquei aqui, quando Jesus ele fala do publicano e do fariseu. O publicano era aquele cidadão tido como a escória da sociedade, uma das escórias da sociedade. E Jesus registra aqui que ambos vão orar, enquanto o fariseu levanta as mãos, agradecendo a Deus por ele ser o que era. O publicano olha para dentro de si e clama por misericórdia, reconhecendo que ele era um pecador miserável. E Jesus pergunta: quem que foi justificado nessa história aí? Aquele que reconheceu a sua condição diante de Deus de pecador. É necessário este reconhecimento, é necessário hoje olharmos para dentro de nós e procurarmos fazer uma leitura sincera ali de quem somos nós. Eu ainda estou como Adão, correndo, me escondendo de Deus. Se eu sou, eu preciso me apresentar diante de Deus, mesmo pecador. Estou quase terminando, queridos. O segundo é reconhecer que o único meio de chegar-se a Deus é mediante Jesus. Eu marquei uma oração aqui de Agostinho, quando Agostinho, que foi bispo de Hipona, uma cidade ali no norte da África, ele diz: Senhor, Tu nos criaste para Ti, Tu nos criaste para Ti,
Inquieto é o nosso coração até que encontre descanso em Ti. O nosso coração vai ficar inquieto enquanto não encontrarmos este descanso em Ti. A casa da minha alma é pequena demais para que Te possa abrigar. Amplia, ela é defeituosa e decrépita. Renova. Quem mais eu poderia invocar a não ser a Ti? Santo Agostinho. O Senhor nos criou para Ti. Enquanto eu não me achegar a Ti, a minha alma não vai encontrar descanso. Olha, Senhor, eu entendo que eu sou pequenino demais para te abrigar, mas não considera esta pequenez minha, esta impotência minha. O Senhor é poderoso para fazer morada em mim, e Ele é de fato. Eu sou defeituoso, mas o Senhor me renova, porque a quem mais eu poderia invocar a não ser a Ti? E eu quero fechar este segundo ponto só com esta oração. Que a gente marque nesta manhã isso que Agostinho falou há centenas de anos atrás. E o terceiro e último, estar atento ao chamado de Deus e ao ouvi-lo, obedeçamos alegremente. E eu fecho aqui com um comentário de William Barclay, quando ele diz, um comentário sobre palavras-chave no Novo Testamento. O que é o chamado de Deus? O que é a fala de Deus? E Barclay, ele diz que a chamada de Deus é uma chamada a privilégios. Ele vai citar os dois termos gregos aqui para chamada. Esses termos, kalein e klesis, estão intimamente associados. Olha só que Deus espetacular, irmãos. Quando Deus chama, Ele chama com este propósito. Ele chama com este propósito: desfrutar da sua comunhão, da sua hospitalidade, da alegria e da plenitude de ser hóspede de Deus. Era isso que acontecia quando Deus chamava Adão, todos os dias na viração do dia. Ele tinha isso, ele tinha prazer, ele desfrutava de comunhão, ele desfrutava da plenitude de estar com Deus, que foi perdido com a rebelião dos nossos pais. Onde estás? Onde estás? Deus nos chama com um desejo ardente, apaixonado, amoroso, de restabelecer uma comunhão que foi rompida. Ele te chama para novamente vesti-lo com vestes de louvor e restaurar a sua visão e juntos desfrutar da comunhão. Deus sabia o que tinha acontecido com os nossos pais. Ele é onisciente, Ele é Deus. Mas vamos ver até onde que vai esta resistência de Adão. Até onde vai? Por isso que eu disse no início que Gênesis capítulo 3 é o capítulo da graça. É o capítulo que narra um Deus que procura apaixonadamente um pecador impenitente. Ele insiste nessa procura, ele chama para a comunhão, ele chama para o desfrute delicioso de estar ali com Ele. Ele chama para promover alegria na vida do pecador. Esta é a chamada de Deus. Se você não tem convicção, eu não conheço ninguém aqui. A única pessoa onisciente aqui nesta manhã, presente neste lugar, é o Espírito Santo. Eu não conheço a sua condição diante de Deus.
Mas eu sei que Deus te deu uma mente para você pensar e raciocinar, para você ser capaz de avaliar a sua condição diante de Deus. Se você ainda está como Adão, não espera Deus ficar chamando, não fica brincando de esconde-esconde com o Senhor. Não fica, Ele quer dar vida e vida com abundância. Amém? E você que já teve este encontro com Deus, foi restaurado pelo Espírito, que hoje você pode orar como Agostinho. A minha alma, Senhor, encontrou descanso em Ti. Mas continue renovando. Continua renovando, continue aperfeiçoando. A quem eu buscaria senão o Senhor? Vamos nos colocar de pé, por favor.